Bom, então vamos falar sobre a metodologia utilizada no nosso sistema, tá? No nosso módulo de PGR. Essa metodologia, essa matriz de risco, cada empresa utiliza uma, tá? Existem as matrizes, como deve ser do conhecimento de todos aí, o básico sobre o PGR. A matriz de risco vai nos trazer uma margem para a classificação do risco de acordo com a probabilidade e a severidade. Então, entendemos que uma matriz 3x3, ela serviria de uma forma muito objetiva, ou seria fácil de fazer essa classificação, caso a empresa não seja uma empresa com muitos riscos, uma complexidade ali relevante no que diz respeito às situações encontradas, né, aos perigos encontrados, aos agravos à saúde, né? Então, se a empresa tiver só ruído, calor, ergonômico e acidente, uma matriz 3x3, se eu tiver dois ou três valores ali encontrados, eu conseguiria fazer a classificação facilmente, tá? Agora, se for uma empresa muito complexa, o que é uma empresa complexa? Uma empresa que foram encontradas diferentes situações de risco, por exemplo, ruído de 82, ruído de 85, ruído de 90, ruído de 100, tá? Calor, enfim, agentes quantitativos aí que podem ter uma variação e que a hipótese, né, os agravos à saúde ou a probabilidade versus severidade, ela pode ter uma, uma margem entre o altamente improvável e o possível, né? Ou entre o possível e o altamente provável, tá certo? Ou se a gente for ver aqui com os olhos na severidade, eu poderia ter um insignificante, um médio e um catastrófico. Seria uma matriz 3x3. Nessa matriz que nós usamos, nós temos essa margem. Entre o insignificante e o médio, nós temos o pequeno. Entre o médio e o catastrófico, nós temos o grande. Justamente porque quando se tratam de agentes químicos, por exemplo, nós precisamos que essa graduação do risco ela seja realmente bem detalhada, bem definida, tá? Bom, então acredito que todos conhecem esse conceito, né? E sobre essa tela, nessa videoaula, eu quero falar qual foi a metodologia que nós usamos, tá? Nós consultamos aí diversas opiniões e optamos por usar a metodologia que a gente encontrou nesse guia para sistemas de gestão de saúde e segurança do trabalho, tá? É uma estratégia internacional para avaliação da exposição ocupacional. Então aqui nós temos uma matriz que foi inteiramente padronizada, ou melhor, parametrizada no sistema, onde a probabilidade ela é considerada conforme a jornada de trabalho, tempo de exposição. Então, quando formos elaborar um PGR, nós vamos até a empresa e vamos avaliar isso. A exposição daquele funcionário, ela é menor que 1 hora, né, eventual, ela mensalmente é menor ou igual a 4 horas e menor do que 10% da jornada de trabalho, tá certo? Então aqui é onde nós estamos falando de
probabilidade. Diariamente, 100% da jornada de trabalho, ele se encontra na frente de um forno em alta temperatura, então o risco dele, o calor, o agente, o perigo que ele está exposto, né, que ele corre o risco, ele é altamente provável. Então, quer dizer, ele não pode trabalhar naquele ambiente, medidas de controle, né, devem ser implementadas, tá, para garantir ali a integridade física daquele colaborador. Então, nós vamos entender um pouco mais isso quando a gente estiver fazendo o nosso inventário de riscos, tá bom? Mas aqui nós já trouxemos a probabilidade, um perfil de exposição, tá? E também algumas medidas de prevenção pré-definidas. Claro, isso aqui tudo está parametrizado no sistema. Ele sugere algumas medidas de prevenção quando nós estivermos fazendo o inventário de risco, mas nada impede que você complemente ou até mesmo altere essa medida de prevenção, tá legal? Então aqui também faz parte dos parâmetros relacionados à matriz de risco, onde nesse guia de gestão de segurança e saúde do trabalho, foram definidos alguns efeitos, no caso dos agentes físicos, químicos, né, ergonômicos, biológicos, e qual seria a hipótese de forma que nós pudéssemos fazer também um cálculo automático para a gente chegar na classificação do risco, tá? Então, é a severidade vezes a probabilidade que ele vai trazer para nós aqui a gradação do risco. Então, esses valores também estão parametrizados dentro do sistema, de forma que ele faça isso para nós automaticamente. Então, essa é a grande inteligência desse módulo, tá? A classificação dos riscos de acordo com o que foi definido de tempo de exposição, o que foi informado de agente de risco, tá? Que, segundo esse guia, a umidade ela tem ali uma pequena possibilidade de causar doença, tá? No caso do agente biológico, tá certo? No caso dos agentes químicos, é considerado pequeno aquele que não foi classificado como carcinogênico humano, tá? Ou seja, não é cancerígeno. Então, um agente químico que não é cancerígeno, segundo a ACGIH, ela tem um peso, tá? E assim por diante. Então, só falando um pouco sobre matriz de risco, nós usamos essa matriz que ela já traz os valores necessários para que nós possamos calcular a probabilidade versus a severidade e chegar num resultado e trazer automaticamente essa classificação, tá certo? E no final, ele traz também a análise do risco, se é aceitável, se é tolerável, se não é aceitável, né? E traz alguma sugestão também, tá? Sobre medidas de controle que devem ser implementadas. Isso tudo nós vamos ver daqui a pouquinho, como ele faz automaticamente essa análise, essa classificação de acordo com esses parâmetros, tá certo? Então, nós vamos agora na nossa tela de inventário de riscos, onde nós temos aí uma videoaula talvez um pouco maior.